A seguir, você terá a oportunidade de conhecer um pouco de Viviane Alves, uma talentosa escritora mineira que nasceu e foi criada na zona rural. Olá pessoal, meu nome é Viviane Alves, eu sou escritora e também uma leitora apaixonada pelo mundo das palavras. Eu estou passando aqui a convite do meu amigo Jorge Luiz para compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória com a literatura e com a escrita. Eu nasci no dia 25 de setembro de 1989, na cidade aqui do interior de Minas Gerais chamada Tupaciguara, sendo filha de Edna Alves Teodoro e Natalício Teófilo. Ambos já dormem no Senhor, mas deixaram aí comigo um legado de memórias e uma trajetória de vida que até hoje me inspira. Eu passei toda a minha infância na zona rural, então tinha muito espaço mesmo para a criatividade ela desenvolver, Tinha muito espaço ali para o mundo da imaginação ali ganhar raízes. Meu pai, tanto ele como minha mãe, eles não tinham muito estudo, eles tinham ali a sabedoria da vida, que era muito grande, mas ali de estudo eles tinham apenas as primeiras séries ali do primário. Porém, desde que eles tiveram tanto, as minhas irmãs, depois eu vim, eles propuseram, oferecer a nós a oportunidade que eles não tiveram, que era de conhecimento, a oportunidade ali de estudar ali, de tentar buscar ali, uma melhor condição através da educação. E isso, eles buscaram oferecer a nós. E o meu pai, assim como a gente morava, assim, as fazendas que a gente morava, a maioria do que eu me lembro, assim, as primeiras fazendas que a gente morou, que eu tenho lembrança, não tinha energia elétrica, então ali era luz de vela, lamparina, lampião. E o passatempo ali que a gente tinha à noite era ouvir os causos ali, que eram os contos populares ali contados pelo meu pai. Gente, o interessante é que os casos que meu pai contava não era assim, do caso assim, os casos assim de contos de fada, não, era casos ali que eles passaram, casos ali que ele ouviu do pai, do avô, dos familiares, ali, gente que talvez a fazenda vizinha, as pessoas vinham ali, vultos, assombrações, aquilo lá parece que era normal, e a gente sentava ali em volta da mesa, ouvia ali aquelas histórias, era o que tinha para passar o tempo, mas na hora de dormir era aquele sufoco, Mas todos os dias a gente estava ali para escutar porque é o que tínhamos, mas era muito bom. E essa questão do meu pai ser um contador de história, desenvolveu em mim um amor por esse mundo, da contação de histórias. E o interessante é que sempre que ele contava, era como se as histórias ali, a semente das histórias ali, elas criassem raízes e sempre algo novo nascia daquelas histórias. Quando eu fui para a escola, eu me alfabetizei, comecei a escrever, eu desenvolvi assim o gosto de tudo que eu ouvia, tudo que eu pensava, eu escrevia, Era algo assim que desenvolveu assim bem nova, ali da idade dos 8 para os 9 anos. Nessa idade eu comecei ali, estudava na cidade, a gente morava na zona rural. No início, minha mãe ou minhas irmãs me levavam ali para a escola, só que ali eu fui pegando uns 8, 9 anos, minhas irmãs começaram a trabalhar, minha mãe e meu pai trabalhavam também, então eu tinha que ir sozinha, não tinha transporte escolar ali que buscava ali onde a gente morava naquela época. Então eu tinha que andar mais ou menos 3 a 4 quilômetros de a pé. Gente, e o nosso medo, o meu medo ali naquela época, gente, não era ali nem de animais, não era nem de pessoas, o medo que a gente tinha, porque a gente ouvia tanta história de que fulano viu isso, fulano viu aquilo, lá perto do Mataburro parece que tem assombração, que o medo da gente era passar e ver alguma coisa. Então sempre que a gente passava perto de um Mataburro, por cima de um Mataburro, de uma ponte antiga ou de uma árvore antiga, parece que a gente até arrepiava de medo. Então, como vencer isso se eu tinha que ir para a escola e voltar sozinho? Foi aí que eu desenvolvi, mais assim, essa afinidade com o mundo da imaginação. Que aí eu ia para a escola e voltava criando histórias na minha cabeça, Foi onde as histórias começaram, E eu criava histórias, é como se eu criasse personagens, cenários. Eu ia e voltava tão empolgada com a história
que eu não lembrava nem do caminho que eu estava fazendo, não é? Então, o caminho parece que ficava até curto. Eu passava ali pela estrada de terra e voltava para casa, nem lembrando ali, o medo ia embora. Então, a leitura, esse mundo assim da criação, esse mundo criativo, ele foi sempre como um escape, né, na minha vida, sempre algo ali que eu gostei muito. E quando ali eu comecei ali, passei ali para a escola ali estadual, eu conheci a biblioteca, a partir dos 9, 10 anos ali, e a biblioteca da escola que eu estudava tinha muitos clássicos, né? Não tinha muito, assim, as outras literaturas, mas clássicos tinha muito. Então, ali aos 10 anos, eu já era uma leitura assídua de José de Alencar, de Machado de Assis. Eu já tinha lido A Moreninha umas 2 vezes, né? Depois fui conhecendo os livros da Agatha Christie, Sherlock Holmes, e assim foi. Mas a minha primeira contato com a literatura foram os clássicos. Eu tinha lido Lucília, e depois eu conheci um livro que para mim era mais ou menos quase a mesma temática, que foi um exemplar da Dama das Camélias, do Alexandre Dumas. E eu li esse livro e eu amei a história, eu achei profunda, gostei muito, só que o fim, né, acabou comigo, né, acaba até hoje, né? Onde é ele, Helena e Lucília, né? Amo ler, eu acho que eu já li cada um deles umas 5 vezes, né? Mas sempre o choro é livre, sempre no final. Então eu pensei, eu quero escrever uma história tão intensa como essa, tão profunda, só com um final diferente. E foi assim, mais ou menos, que nasceu o primeiro livro, o primeiro romance que eu escrevi, né? O primeiro romance que eu escrevi em um caderno, que foi o título inicial, Nem a Morte Acaba com um Grande Amor. Até essa história está sendo reescrita, né, revisada novamente para um futuro lançamento. E a partir desse romance que eu escrevi nesse caderno, outras histórias vieram, né? Amor ou Justiça, Princesa e o Plebeu, Um Príncipe em Minha Vida. E assim foi, e foram sendo ali engavetadas. Quando eu tinha 12 anos, eu escrevi, né, o hino oficial da escola estadual, Eufrosina da Costa Araújo, que era a escola que eu estudava na época. E daí para frente, né, continuou. Sempre que algum colega precisava de uma redação, eu ia e fazia, porque era algo que eu gostava. As meninas precisavam escrever uma carta, eu ia lá e escrevia, elas só colocavam a assinatura. Precisava fazer um poema, eu ia lá e fazia. Aquilo lá era o que eu gostava, mas era como se fosse um passatempo, porque a publicação para mim era um sonho impossível. Né, como eu disse, né, meus pais de origem humilde, né, sempre deram para nós o melhor, né, o melhor daquilo que o dinheiro não compra e nem substitui. Mas na questão assim de ir além daquilo, né, que precisava-se mesmo de um, por exemplo, de mais, né, algo assim que necessitava, né, de ter um gasto assim maior, eles não tinham essa condição. Né, nos ensinaram tudo que era de valores, né, isso eles nos deram sem limite, né, mas nas outras questões, na questão financeira, né, sempre fomos assim de origem bem humilde. Então a gente, com pés no chão, né, eu acreditava, por mais que eu gostava, eu achava a publicação algo assim que completamente fora do meu mundo. Então eu escrevia e aguardando assim os escritos. E assim foi, né? Eu me casei, tive meus filhos. Mais ou menos do ano de 2016, a minha mãe, ela adoeceu, né? Ela deu um câncer. E naquele desgaste, né, eu fiz da escrita ali um refúgio para fugir um pouco daquela realidade ali que estava, né, nos desgastando muito. E foi na época que eu estava escrevendo o romance Um Príncipe em Minha Vida. E quando foi em 2017... quando os médicos a desenganaram, ela era uma das minhas maiores incentivadoras, né? Eu acho que a maior. Ela sempre falava, Vivi, um dia nós vamos publicar seus livros, né? E eu falava, não, mãe, um dia a gente publica. Quando o médico a desenganou, eu tinha um príncipe em minha vida no meu notebook, e já estava todo pronto, né? E eu cheguei em casa e falei, gente, eu pesquisei no YouTube e eu fui ali, né? Diagramei ele, né?
formatei, organizei, procurei uma gráfica em Uberlândia, mandei o arquivo e eles fizeram ali em uma semana e eu busquei. Foi quando eu busquei esse exemplar, né, de Um Cristo em Minha Vida, encadernado. E ele é uma história, né, com 254 páginas. E eu peguei, né, esse exemplar e levei para ela no hospital. Ela pegou ele e falou: nossa, Levi, quando eu sair daqui a gente vai fazer um tanto de cópias dele. Né, mas uma semana depois o Senhor a levava e ela não pôde vê-lo. Mas eu, né, fiquei feliz porque ela conseguiu ver pelo menos, né, aquele texto ali em forma de livro. Só que depois disso eu entrei em um bloqueio criativo, mais ou menos por uns 4 anos eu não consegui escrever nada. Quando foi em 2021, a Cida Nunes havia acabado de publicar o seu livro Encontro Inesperado. E ela sabia que eu escrevia, mas eu estava ali, né, sem escrever nada. E ela criou um grupo, né, juntamente com as escritoras Rita Castro e Juliana Bragato. A Rita, na época, não havia, né, publicado um livro ainda, nem a Juliana. E a Cida, ela nos desafiou a escrever o livro em 30 dias. E eu abracei aquele desafio ali e foi onde nasceu a história do livro Um Pouco de Nós, em verso e prosa, né, que é um romance repleto de poesia, mas que tem de tudo um pouco, né, fala sobre superação, fala sobre recomeços, fala da importância de entender que nem tudo é um ponto final, algumas coisas são vírgulas, outros talvez são um ponto e vírgula, outros talvez são 2 pontos que vai nos levar a algo melhor, a algo diferente, talvez não melhor, mas a uma mudança diferente, algo que pode nos surpreender. Logo depois vinha o e-book Alfabeto em Poesia, né, que é uma coletânea de poesias de Aze. Depois nascia Tudo de Nós, né, que é um spin-off, né, que é uma continuação assim do Um Pouco de Nós. Depois vieram as participações em várias antologias, né, entre elas Linhas da Vida, e várias outras, né. Eu tive participação em mais ou menos 9 antologias. E assim, desde então, eu não parei, né, com a graça de Deus, né, com o apoio ali dos amigos, gente, com o apoio dos leitores, porque eu acho que o que motiva um autor a escrever, além da sua paixão pela escrita, é ser lido, né, ver um leitor falar: nossa, eu li o seu livro, nossa, eu me identifiquei, eu li, eu gostei, nossa, eu vi essa parte aqui, e é o que nos motiva a cada dia, né, então... E esse ano, né, vem mais um lançamento aí. Daqui um dia vocês vão acompanhando aí. Vai ter revelação de título, revelação de capa, de sinopse, de personagens, né? Uma história também que tem ali bem as suas partes bem marcantes também. E eu espero que vocês gostem, né? Vocês que não conhecem, eu convido a conhecer um pouco de nós, Alfabeto em Poesia, Tudo de Nós. Enfim, eu vos convido a conhecer o mundo das palavras, os autores e as autoras nacionais. E é isso, né? Minha gratidão aqui ao Jorge Luiz, que tem sempre aberto esse espaço aqui para cada um de nós autores independentes. E é isso, né? Eu não sei qual sonho seu que está engavetado, eu não sei quantas vezes você sonhou e desistiu de sonhar. Quantas vezes talvez você olhou para a sua realidade e pensou: nossa, eu não tenho condições. Acho que esse sonho nunca vai deixar de ser um sonho. Eu quero te dizer que sonhos se realizam, que Deus ele ainda nos dá condições de realizar aquilo que nós almejamos. Então, que tal tirar aquele projeto da gaveta? Que tal transformar aquele sonho em realidade? Que tal? Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Obrigado, né, ao Jorge Luiz. E obrigado a vocês também que acompanharam esse vídeo até aqui. E até a próxima, até o próximo vídeo. Eu quero estar deixando, né, então, né, um poema do livro Um Pouco de Nós em verso e prosa, que é o Minha História. É um poema, um dos últimos poemas do livro, e ele é prosa e poesia, sabe? Tem todo o enredo, né? Tem todo os elementos de um romance, mas tem também, ele é repleto de poesia. Sua história.
A vida pode ser comparada a uma obra literária. Muitos vivem um longo conto, já outros uma breve área. Alguns têm o seu belo conto de fadas, outros passam a vida com dramas, mas cada história tem sua beleza, independente da trama. Algumas contêm comédia e riso, outras páginas de choro e lamento, mas no final de todas elas entendemos que cada página é apenas um momento. E ao concluir a minha obra digo, nem todas as páginas foram de glória, mas não mudaria nenhum desses momentos, pois foi a soma deles que fizeram a minha história. E é isso. Então, tudo de bom para vocês e obrigada por acompanhar até aqui. O Sistema Joluse de Comunicação teve o prazer de apresentar Um Pouco de Viviane Alves, uma homenagem à talentosa escritora cujas raízes estão na zona rural. Livro também é cultura. Joluse.